Bom dia, amigos e amigas. Que prazer estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Estou trazendo aqui razões trigonométricas inversas. O que acontece? Na aula passada, ou na aula retrasada, nós estávamos falando sobre funções, ou as razões trigonométricas, as principais, que são elas, né? Função seno, função cosseno e a tangente. Muito bem. Lembrando, ou fazendo uma retrospectiva, função seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Função cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É uma pequena lembrança aí que estamos fazendo da aula retrasada. Agora perceba, nós vamos entender as três funções inversas, que é a secante, a cossecante e a cotangente. Secante é o inverso do cosseno, ou seja, 1 dividido pelo cosseno. A cossecante é 1 dividido pelo seno. A cotangente é 1 dividido pela tangente. Então aqui, assim como foi falado das funções principais, agora eu trago as funções inversas. Certinho? Muito bem. Para dar aí como é que se diz, um brilho diferente, eu trago para vocês ângulos notáveis da função seno, da função cosseno e da função tangente. Então aqui são os três ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E os seus valores, seno de 30, 1,5, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 também, e a tangente de 45 é 1. E aí o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1,5, tangente de 60, raiz de 3 sobre 3. Estão aí os ângulos notáveis, certo? E tudo isso nós vamos entender melhor quando eu apresentar nas próximas aulas o famosíssimo, mundialmente conhecido círculo trigonométrico. Bem, agora vamos para algumas aplicações dessas situações que eu coloquei aqui. Agora perceba, 5 cosseno de alfa. Eu quero saber a função inversa do 5 dividido pelo cosseno de alfa. Muito simples, muito fácil. Olha como é que funciona isso aqui. Eu sei que o 1 dividido pelo cosseno é a secante. Então você simplesmente vai fazer o seguinte. Você vai colocar o 5 aqui, tranquilo? E multiplicar pela função inversa do cosseno, que é, como eu falei, a secante. Então 5 vezes a secante. E era isso, secante de alfa, e acabou, não faz mais nada. Que beleza, não é? Olha só, 4 dividido pela tangente de alfa mais 1 sobre secante de alfa. Como é que funciona isso? Mais uma vez, eu coloco o 4 na frente, tá? O 4. Tangente de alfa, a função inversa da tangente é a cotangente. Então, 4 cotangente de alfa. Mais o 1, mais uma vez o 1 em evidência. A inversa do seno é a cossecante. Então, 1 cossecante de alfa. E deu, não faz mais nada, termina por aqui. Exemplo 3. 3 cosseno de alfa vezes, só vamos fechar aqui o parênteses, 3 seno de alfa. Então, também bem simples, bem fácil, coloca o 3 como evidência. Quem é o cosseno de alfa? A inversa do cosseno de alfa, né? Como está aqui, ó, é a secante. Então, 3 vezes secante de alfa vezes a inversa do seno, que é a cossecante. Então, cossecante de alfa.
E deu, e acabou, você não precisa fazer mais nada. Viu como é fácil? E para dar um golpe final, nós vamos aqui no exemplo 4, aonde eu trago um triângulo retângulo, trago lá tem um ângulo em evidência, que é esse ângulo de 60 graus aqui, e eu peço, na realidade, a altura do triângulo, o x. Bom, agora é a aplicação. Além daquelas relações trigonométricas, nós vamos aplicar o quadro de ângulos notáveis. Agora perceba, o que é o x? Bom, o x está adjacente ao ângulo pedido. Então, fatalmente, o cateto adjacente é o x. O 4,5, é claro, tranquilo, né? Segmento que está à frente do ângulo de 90 graus, então ele é a famosa hipotenusa, 4,5. Bom, qual é a relação que traz cateto adjacente e hipotenusa? Exatamente, relação cosseno. Então eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Cosseno de 45 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E agora você vai até os ângulos notáveis e vai procurar o cosseno de 45. De 45 não, aliás, de 60 graus. 60, vamos mudar aqui. Cosseno de 60. Tá lá, ó, cosseno de 60, 1,5. E agora você troca aqui 1,5 dividido. Cateto adjacente, x, hipotenusa, 4,5. Quem lembra, sexto ano, bem lá para trás, regra do salsichão. Isso mesmo, ó. Olha lá. Põe e põe. Aqui, 2 vezes x, 2x, igual 1 vezes 4,5, 4,5. Agora aqui é uma barbada, olha só, 4,5 dividido por 2, e aí qualquer criança sabe que 4,5 dividido por 2 é exatamente 2,25. E tá aí, e acabou, não faz mais nada. Muito fácil, muito simples, aplicações tanto de razões trigonométricas inversas, quanto de ângulos notáveis através das razões principais da aula retrasada. Tá certo? Muito simples, muito fácil. Agora é só fazer os exercícios e correr para o abraço. Muito obrigado e até a próxima. Adiós, amigos!